Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. E o nosso tema hoje tem a ver com a luta contra o racismo e, sobretudo, com o protagonismo das mulheres pretas. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que uma das expoentes do movimento da comunidade negra de Itajaí, a Maria Paulina Pereira da Silva. Maria Paulina, seja sempre muito bem-vinda aqui ao Câmara Aberta. Muito obrigada, uma alegria e um prazer estarmos aqui para discutir um tema tão pertinente e torcendo para que a nossa conversa seja produtiva e que faça bem a nós e a todas as pessoas que puderem assisti-la. Com certeza vai fazer, nós temos grandes coisas. Mas assim, antes de começar, eu sou obrigada a dar um pouquinho do teu vasto currículo, né? Porque a Maria Paulina é pós-graduada em Saúde da Família e atuou no Instituto de Inclusão Social Isabel da Costa, onde desenvolveu estudos e pesquisas sobre as condições da população negra de Itajaí, além de ter participado do Conselho Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra de Itajaí, o CONEG. Ela também é servidora efetiva do município, onde atuou em diversas unidades de saúde como coordenadora, enfermeira de estratégia da saúde da família e enfermeira obstetra. Além disso, nos últimos anos, desenvolveu um trabalho ímpar à frente da política de atenção à saúde da população negra, como diretora de atenção à saúde durante a pandemia de Covid-19. Envolvida nas discussões sobre políticas públicas de promoção da igualdade racial e cultural no município, ela foi uma das organizadoras da festa de Nossa Senhora do Rosário, que resgata a cultura negra e evidencia a trajetória da população negra em Itajaí. Tudo isso lhe conferiu em 2021 o Prêmio Simeão, que é concedido a personalidades que contribuíram para a valorização do negro na sociedade itajaiense. Nossa! E agora tu ainda estás também atuante numa das coordenadorias da Secretaria de Saúde, é isso? Sim, eu trabalho sendo responsável pelo setor de planejamento na Secretaria de Saúde. Por incrível que pareça, é um ambiente novo para mim. Estou aprendendo muito, espero também contribuir, porque a saúde e a enfermagem são uma paixão na minha vida. Eu acho que temos coisas importantes a produzir e trazer aí nos próximos planos. Com certeza. E assim, a gente falou ali, né? Você recebeu no ano passado o Prêmio Simeão. Né? O Simeão, uma figura, né? Um dos muitos escravizados que chegaram e que ajudaram a fazer Itajaí, né, a construir Itajaí, né, e um dos expoentes mais importantes. Na tua visão, é importante, né, que todo mundo saiba também dessas figuras que, às vezes, se fala de Agostinho Alves Ramos, se fala desse, daquele outro que construiu Itajaí, das comunidades que vieram, mas todo aquele contingente, porque no século XIX, se eu não me engano, acho que tinha, porque os escravizados não eram muito contados, né? Mas eles eram a maioria da população aqui. Sim. A questão da história é que ela normalmente é contada por quem é dito como vencedor naquele momento, ou a quem interessa contar a história, né? Quem tem a possibilidade da escrita. A história de África e principalmente da diáspora, que é a passagem dos africanos para o Brasil e vice-versa, né, dos caminhos, ela está muito envolta à oralidade, por conta da baixa escolaridade do nosso povo, que persiste ainda, infelizmente, até os dias atuais, muito longe dos índices ideais. O que a gente defende, o que eu acredito que nesse momento, e eu tenho dito muito, a gente começa em julho a ter espaços de conversa a respeito de racismo, preconceito e afins. Eu sempre digo que eu quero ver mais, conversar com pessoas não negras e ouvir pessoas não negras contando essa história também. Então, é de fundamental importância que a gente divulgue toda a história, não apenas... Quando a gente pede a inclusão, e que você muito bem colocou, de nomes como Simeão, por exemplo, e que as nossas crianças crescem sem saber quem foi, e foi um escravo que teve uma importância grande na construção civil do município de Itajaí, para que todos... Desculpa te interromper, me interrompa se eu estiver errado, ele é tido também como um dos construtores da primeira igreja daqui, sim, né? Da primeira igreja, da igreja presbiteriana, e ele era um grande construtor, ele não tinha estudo, mas tinha o conhecimento prático, né? Não se faziam prédios, torres, ele tinha conhecimento a respeito disso.
O que a gente pede e o que é importante, fundamental na história do Brasil é que a gente comece a contar toda a história do Brasil. Qual era o comportamento dos africanos escravizados, como foi essa história, como se deu, quem eram os grandes nomes, e não apenas dos africanos. Nós defendemos que a história indígena seja contada de maneira adequada, que a história dos ciganos seja contada de maneira adequada, porque a gente só conhece a história do povo europeu. E é estranho nós estarmos na América Latina falando de uma história eurocentrada. E aí é onde o povo brasileiro talvez não se identifique com ninguém, porque ele não é apenas eurocentrado. Ele tem uma forte influência, especialmente no sul do Brasil, mas não é todo, não é o que somos, não é tudo que somos. E talvez por isso a gente ainda não tenha encontrado o nosso caminho. A gente tem um ditado na minha casa que se repete desde os tempos do meu avô. Se você não sabe quem você é e aonde você está, você não pode chegar a lugar nenhum. E aí a gente fala enquanto sociedade, eu não falo só enquanto povo preto. Isso não é importante só para o povo preto, é importante para toda a sociedade. E digamos assim, o Brasil, ele teve uma questão muito séria, que foi o país dos últimos a abolir esse processo horroroso da escravidão, quer dizer, escravizou-se muitas pessoas e foram trazidas à sua revelia. Então, assim, marcar essas figuras que foram importantes, que foram relevantes na história mundial e na história do Brasil, que são pessoas pretas, que foram pessoas pretas, que foram pessoas que se colocaram na sociedade de uma forma, mesmo com tudo dizendo que elas não poderiam, aquele não era o lugar delas. É importante que se mostre, né? Porque enquanto não se mostrar, não se vê representação, parece que não existe. Exato. E, além disso, quando a gente fala em representação e representatividade, é importante para que as crianças compreendam que também podem ser, também podem alcançar, né? Para além do conhecimento da sociedade geral e do entendimento da sociedade brasileira enquanto uma sociedade múltipla, e que sendo múltipla deve ser equânime, o que ainda não acontece, e não igual, que é uma coisa que eu gosto, é um tema que eu gosto muito de discutir, porque nós não seremos, graças a Deus, todos iguais, nós somos diferentes, temos necessidades diferentes, mas para além disso, quando se conta a história do lado das pessoas pretas, das pessoas indígenas, nós também estamos influenciando as novas gerações, as futuras gerações, para que elas acreditem que elas podem alcançar. A representatividade é fundamental no sentido da identificação, né? Quem eu sou, até onde eu posso chegar, e eu posso ser. Outro dia a gente estava em casa e minha filhada viu na televisão a Isa e ela falou assim, nossa, eu sou muito parecida com a Isa, então eu também posso cantar, eu também posso ser empresária, eu também posso ser advogado, eu também posso, porque se você não vê, você não consegue nem sonhar com a possibilidade. Se você só convive, a sua realidade é uma realidade de pobreza e desfortúnio, né, você vai entender que você não consegue sair daquela realidade, você não tem outra perspectiva, o seu mundo se torna só aquilo. A representatividade também traz, além disso, esperança para as futuras gerações e fortalece a luta. Mas volto a defender, não é só para as pessoas pretas, é muito importante que seja para toda a sociedade. Com certeza. Tu estavas falando sobre isso e eu estava lembrando de um caso daquela jornalista da Rede Globo de televisão, a Maju Coutinho, né? Em que ela disse que um dos momentos mais que ela se sentiu melhor na vida foi quando ela recebeu, né, um e-mail, acho que de uma mãe de uma criança, que todo dia esperava começar na época ela apresentava ainda o jornal hoje ela está no Fantástico, né? E ela dizia assim, que a menina esperava e ela tentava se vestir igual estava a Maju, porque ela queria ser a Maju. Sim. Né? E ela disse que foi um dos momentos que ela se sentiu mais grata pela profissão, por estar onde ela está e o que ela representa, né? Exato, é muito importante, e só que é pesado também. Às vezes a gente vinha conversando isso outro dia na nossa casa, o quão nos pesa. Não deixa de ser um fardo, ser uma referência, e isso nós estamos falando de referências regionais, referências locais, que é o que somos, referências familiares, que seja. É um lugar de cansaço, porque você não se permite falhar, não arrisca tanto, né? Passa a vida sendo tudo o que você precisa ser e ainda o exemplo para os outros. E você também não leva só o seu nome. Quando eu dirigi a Atenção em Saúde em Itajaí, que é um dos departamentos mais importantes da Secretaria,
eu vinha por mim e por toda uma ancestralidade e por todo um futuro que estava por vir. Não era só o meu nome, Maria Paulina, porque eu tenho plena consciência de que um erro meu, um deslize, um engano, em que eu sendo humana... Que todo mundo pode acontecer a qualquer pessoa, é né? perfeitamente plausível, mas seria associado à minha condição de mulher preta, de preta, e a gente traz essa responsabilidade nos pés em determinados momentos da vida. Outro dia eu vi Isabel Filardes falando a respeito disso, eu vi a Thais Araújo falando a respeito disso, mas ao mesmo tempo a gente não pode abrir mão, porque é um compromisso com a ancestralidade, porque é uma luta que não vem de agora. A abolição da escravatura, tal qual a independência do Brasil, não foi um presente, foram conquistas. E se foram conquistas, algumas pessoas se doaram para que aquelas conquistas aconteceram. Então a nossa obrigação é que a gente possa também se doar um tanto, tal qual a Maju tenho certeza que faz, cada um no seu âmbito familiar, profissional, no lugar onde esteja, para que outras pessoas também cheguem naquele lugar. É o que a gente chama no movimento negro de trazer mais um. Você chega e traz mais um. E, assim, na tua opinião, essa mudança que tem que acontecer para que um dia a sociedade consiga ser mais equânime, como você diz, porque igual realmente não tem como ser, a igualdade talvez tenha que... Essa palavra tenha que ser mudada também, né? Mas eu queria falar exatamente nessa questão dos termos, né? Da linguagem. A questão de uns, acho que 10 ou 15 anos, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabeleceu, né, que além de mostrar como, de outra forma, como de uma forma mais ampla e mais aprofundada, a história da construção do Brasil também pelas etnias que vieram da África e falando não mais em escravo, mas em escravizado, né? Quer dizer, as pessoas não eram escravas, elas foram escravizadas. Isso para ti é importante também, é importante para que se faça essa mudança, não só do ouvir, mas do entender também? Sim, as mudanças, porque o que acontece no racismo construído no Brasil? Ele foi construído de uma maneira muito subjetiva. E a linguagem, ela reforça o processo de educação da criança, a gente sabe disso. E por consequência, a forma como uma sociedade vai agir em determinadas ocasiões. Tal qual no mundo e na política LGBT, por exemplo, é de fundamental importância você saber o que você está falando e para quem. Quando a gente fala no termo escravo, a gente está usando o se for verbo no presente. Então, quer dizer que ainda estamos escravos. E se nós encararmos enquanto substantivo, é a permanência, o estado permanente do fato, como se nós tivéssemos concordado em ser escravos. Nós nascemos, somos aquilo, e não era o que somos, nós estávamos. Não era nada do que somos. O fato de estarmos escravizados foi um período na história do povo negro. A história da África é a história mais antiga do mundo. Na África se inventou a astrologia, na África se criou a matemática, na África se construíram pirâmides. A África é o continente mãe do mundo. E nós entendemos que a África parece ser só um fornecedor de pretos escravizados, e nem todos que estão na África, por exemplo, são pretos. Isso é uma outra novidade para algumas pessoas que nem pensam nesse continente como um continente ativo, sócio, político, economicamente, na história mundial. Para além disso, dentro da África, as pessoas, se estavam lá, não estavam à disposição dos povos que foram lá caçá-las e trazê-las para os outros continentes. Quando nós falamos escravizados, nas duas formas a gente muda o modo de entender. Escravizado que já foi escravo e escravizado enquanto substantivo que foi feito por alguém. Alguém me caçou, alguém me fez escravo. Isso também gera um termo de responsabilidade, que é um outro problema que a gente tem com a sociedade brasileira, que as pessoas, quando nós falamos em responsabilização da escravidão, em política afirmativa para a responsabilização da escravidão, porque parece que ninguém escravizou ninguém no Brasil. Eu costumo citar que nós viajamos para a Alemanha, vamos aos campos de concentração e lá nós choramos, lá nós nos emocionamos e isso é válido, não desvalido nenhum sentimento desse, é uma história que não deveria ter acontecido, é um momento horrível, horroroso da humanidade. Mas o que os judeus foram submetidos há em torno de 40 anos, o povo preto no Brasil foi submetido a quase 400, em níveis iguais ou piores.
E nós não consideramos isso, nós apagamos essa história, nós não queremos falar da escravidão, nós não queremos nos assumir responsáveis. E veja que eu digo nós, não digo os brancos, é nós, somos nós, enquanto sociedade brasileira. Exatamente. Nossa, nosso tempo até do primeiro bloco já estourou, apesar da gente ter estendido um pouquinho o programa, mas a gente volta no segundo falando mais sobre isso e muito mais. É só um minuto, a gente já volta. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista a Maria Paulina Pereira da Silva sobre a luta do povo preto, né, contra a estigmatização, contra tudo que aconteceu. E a gente falava, né, agora há pouco tu até citaste isso de uma forma assim, que não deveria ser só o povo preto, né? Mas no Brasil deveria se falar do povo do indígena, do povo cigano, das outras etnias, e que o brasileiro não se sente brasileiro pertencente, né? Porque a imagem que se tem é mais da Europa. Isso é uma coisa que, às vezes, em alguns outros locais da América Latina, não acontece tanto. Eles têm muita preservação, principalmente o povo andino, né? Um pouco mais presente a sua cultura ancestral indígena, né? Oriunda dali. Então, assim, como no dia 25 agora, o último, foi o dia latino-americano da mulher preta, das pessoas pretas, da mulher preta latino-americana e da diáspora, e também aqui no Brasil, por consequência, dia de Teresa de Benguela. Eu quero começar te perguntando isso, assim, como que você tem, por exemplo, assim, aí já vamos entrar numa outra seara, né, que é a questão do machismo. Aqui no Brasil se tem o dia 20, o dia da consciência negra, o dia 20 de novembro, que é também o dia de Zumbi dos Palmares. Quer dizer, essa é uma figura que caiu, assim, a maior parte das pessoas, pelo menos já ouviu falar, conhece e tal, até porque o 20 de novembro foi, em muitos locais do Brasil, colocado como feriado estadual, né? Infelizmente, não aqui em Santa Catarina ainda, né? Mas, ao mesmo tempo, Teresa de Benguela, pouquíssimas pessoas sabem quem foi e o que construiu. Assim, a gente vai falar daí de interseccionalidade, né? Que são as sobreposições de opressão que existem em todas as situações de preconceito. Eu gostaria de pedir licença para a gente fazer uma diferença entre os conceitos. Quando a gente fala de racismo, racismo é uma condição em que uma raça se sobrepõe à outra por algum motivo e por algum momento histórico. E quando a gente fala de preconceito, a gente fala de um conceito antecipado que eu faço de alguma coisa. Então, preconceito, ele é seu, a mim não me incomoda e a mim não me prejudica, a não ser que eu me relacione intimamente com você. O racismo, ele está na sociedade, porque é um conceito coletivo. Por isso que é tão importante a gente discutir. É importante discutir preconceito, mas é mais eficiente, nesse momento, o povo preto, discutir racismo. Quando a gente fala das mulheres e a associação das mulheres pretas ao racismo e a interseccionalidade que isso tem com a questão da cor, a gente vai começar a imaginar que a mulher preta, por que o nome do dia 20 de novembro não é o nome de Dandara, que é a esposa de Zumbi, que era responsável pelos exércitos? Por que não é o nome de Teresa? Por que não é o nome de... Enfim, a gente poderia citar aqui algumas mulheres importantes, inclusive no estado de Santa Catarina, Antonieta de Barros, que foi a primeira e única deputada estadual negra do estado de Santa Catarina eleita até hoje. Primeira e única? Primeira e única, eleita primeira e única. Isso é tão... Isso é grave. É bastante grave porque a gente luta
sobre duas ou três frontes, né? E nós somos agentes de nós mesmas. Isso é o que a gente vinha falando anteriormente do cansaço. Não são todas as mulheres que estão dispostas a trabalhar 3 jornadas e depois irem para o movimento negro. Não são todas as mulheres que estão dispostas a trabalhar em 3 jornadas, educarem seus filhos, estudarem, fazerem pós-graduação, mestrado e, ao final de semana, irem fazer a luta política dentro dos partidos políticos partidários, por exemplo. Então, a gente, infelizmente, acaba ficando à mercê de quem está ocupando aquele lugar, aquele espaço. E espaço ninguém cede a ninguém, o espaço ele vai precisar ser conquistado. É muito difícil você fazer a sociedade compreender que ela precisa ceder alguns espaços para viver melhor, porque é essa a lógica. Se você não ceder alguns espaços, se nós não tornarmos, por exemplo, a política mais feminina, e aí não vamos nem falar no âmbito racial, nós vamos permanecer constituindo um único modo de pensamento e de legislar dentro do nosso país. E são as leis que fazem a organização civil, a gente vai viver sob aquelas bases. Quando a gente fala na questão racial, mulher e a mulher preta nesse sentido, se não é interessante para uma sociedade machista, submetida ao patriarcado, que nenhuma mulher assuma, seja nome de nada, se a gente for ver quantos nomes de rua são de mulheres, quantos feriados são de mulheres, em termos gerais, que dirá uma mulher preta que ainda está conquistando o seu direito de ser humana. Porque até muito pouco tempo, a mulher preta, a representatividade dela, a principal representatividade dela, no imaginário da sociedade brasileira, está ligada à sexualidade, sensualidade e à dança. E é isso. E para sermos mais do que isso, as lutas são muito férreas e nós temos que ser muito aguerridas. Pense, numa jornada tripla, que é uma jornada normal de uma mulher, você ainda tem que pôr a 4ª jornada, que é a jornada de luta dentro do movimento, para que você conquiste o direito e o lugar. Eu espero que a gente chegue lá, mas é um caminhar longo e duro. Por isso que eu volto a convocar. É a história do Here for She. Enquanto os homens não forem pelas mulheres, as mulheres sozinhas vão demorar. Nós alcançaremos, com certeza, porque nós somos desbravadoras. Nós alcançaremos os espaços, mas demoraremos muito mais. Então, enquanto as pessoas brancas, as mulheres brancas inicialmente, não compreenderem essas diferenças e não vierem abrirem o feminismo, e Angela Davis vai falar muito disso, nessa discussão do feminismo e do feminismo preto, enquanto o feminismo não for aberto para as mulheres pretas dentro das especificidades das mulheres pretas, onde, para além de tudo isso, quando elas pensam em lutar pelo feminino, elas ainda antes têm que lutar pela existência da sua etnia, da sua raça, pela sobrevivência, porque os seus filhos são homens pretos que sofrem mais riscos do que mulheres brancas, porque um homem branco, segundo o IBGE, recebe mais do que uma mulher branca, que recebe mais do que um homem negro, que recebe mais do que uma mulher negra. Então, veja a interseccionalidade dos movimentos que a gente tem que fazer. Inclusive, assim, você introduziu até bem um assunto que eu queria abordar agora. Por exemplo, assim, a gente tem que se preparar, né, para fazer a entrevista. Então, eu li algumas coisas, e um dos livros que eu li foi da Djamila Ribeiro, quer dizer, uma das atualmente tida, né, ela é uma das maiores filósofas que tem pensadoras, construtoras, pesquisadoras aqui no Brasil. E o lugar de fala dela, ela tem, um dos pontos é exatamente esse, quer dizer, me perdoe, eu vou tirar aqui para poder ler, né, nas lutas femininas e das mulheres pretas, historicamente, sempre foi a mais dura, por ser mulher, por ser preta e pelo processo de escravização e suas consequências também mais empobrecidas. Quer dizer, aí você tem um acúmulo, que nem você falou, né? Um acúmulo. Quer dizer, você é mulher, é preta e é empobrecida. Na extrema maioria das vezes. E com menos acesso também, né, a uma educação, a uma formação. É uma porção de condicionantes que são mais impeditivas ainda, são barreiras cada vez maiores a serem vencidas. Enquanto uma mulher, por exemplo, ela tem essa questão contra o machismo, contra a sociedade que é uma mulher branca, digamos assim. A mulher preta ainda tem que lutar ainda contra mais barreiras do que ela. Que luta ingrata. Ingrata, mas
necessária e urgente, porque quando você, como eu disse, quando somos agentes de nós mesmos, a gente não tem escolha, porque a minha simples existência, em determinados momentos da minha vida, eu olhei para minha mãe em determinados momentos e disse, olha, eu acho que eu quero sair da gestão. E a minha mãe falava assim, neste momento de Brasil, neste momento de sociedade, você não pode abrir mão disso, porque a sua existência lá é um ato de resistência. A sua pessoa, a sua cara preta, isso são palavras da minha mãe, é um ato de resistência política dentro desse espaço, dentro deste lugar. Então, a gente não pode abrir mão das nossas conquistas. Veja, o que acontece no Brasil é que a gente acha que o racismo foi construído de maneira aleatória, de maneira acidental, e não foi. A gente precisa estudar a partir da história, da maneira como Portugal escravizou. Portugal não comprava escravos em lote, Portugal comprava escravos separado, em blocos, ele não comprava a mesma família, não comprava o mesmo clã, preferia escravizados, negros escravizados que fossem de etnias diferentes, que falassem línguas diferentes. Exatamente, para evitar a união. Para evitar a união. Portugal era o exponente da expansão marítima comercial. Eu peço perdão se hoje o termo não é esse, eu estudei assim, que não é, a gente vai falar de invasão, de morte, de roubo, de apropriação de espaço e territórios, mas à época era chamado de expansão marítima e comercial. E Portugal, por ser um país pequeno, uma península pequena e com ligação ao mar, era um dos especialistas em fazer essa expansão. Então, eles sabiam exatamente. E aí você vem falar, é importante, eu queria fazer o link com o que você falou a respeito da história dos países que foram conquistados por Espanha. Espanha não tinha essa expertise de Portugal. Não tinha essa capacidade de comando e de divisão. Então, Portugal soube exatamente como agir para diluir a história, como se aquela nação... E pode ver que é muito difícil reconstruir um país em que Portugal esteve enquanto nação superior, porque eles minam a cultura e a união desses povos. E aí você vê, quando a gente se encontra nessas condições, enquanto preto brasileiro, que não fomos parar na linha de pobreza ou nas penitenciárias ao acaso, porque saímos depois de um processo de escravizamento totalmente mordaz e vil, recebemos, segundo reza a lenda, a abolição da escravatura de uma maneira talvez mais vil ainda, porque nós fomos analisar as leis brasileiras, elas têm inúmeros artigos, e a Lei Áurea ela tem 2 artigos, um que abole a escravatura e o outro que faz aquele ato como sendo verdadeiro, é quase um deboche. Não prevê nenhuma política social para a integração daquelas pessoas e ainda o Império dita mais 4 leis, uma que proíbe o acesso à escola, uma que proíbe a permanência nas ruas, uma que proíbe a detenção de terras e uma que proíbe a detenção de comércio. Essas pessoas fariam o quê? Livres. Livres aonde? Nós saímos da senzala para a sarjeta. Então, não é ao acaso que nós temos mais de 70% da população preta do Brasil nas comunidades, nas favelas, nas penitenciárias. É porque em 138 anos não dá tempo de você estudar, aprender e competir de igual para igual. Essa possibilidade não existe. Então, enquanto mulheres pretas ou pessoas pretas, que ações a gente espera da sociedade? A gente espera que as políticas afirmativas sejam integradas como normais até o momento em que não seja mais necessário. Porque eu não gostaria de ter que contar com políticas afirmativas. Não é o que nós desejamos, mas nós não podemos esperar mais de 350 anos para que os nossos filhos possam sentar numa mesa de igual para igual e desejarem ser diplomatas e serem. Nós não podemos aguardar mais isso. Na verdade, não é o povo preto que não pode. A sociedade brasileira não pode. Ela vai implodir. O que acontece com a periferia é que ela vai engolir o centro se ela ficar enorme. Quanto maior ela fica, menor o centro fica. Então, é o que se diz, o capitalismo acaba findando em si mesmo, e aí nós vemos as crises mundiais, as quebras de bolsa, as pessoas acham que essas coisas acontecem ao acaso. Então, se as relações de poder não variarem entre as pessoas, nenhum sistema econômico se sustenta, nenhuma sociedade se sustenta. O que nós esperamos para as mulheres pretas é que se reconheça o protagonismo dessas mulheres, que elas recebam incentivos fiscais para os seus pequenos negócios, que o empreendedorismo da mulher preta seja valorizado,
que elas tenham acesso gratuito ou com preço reduzido para marketing, que elas tenham direito a cursos, isso tudo é política afirmativa. Que elas possam ser credenciadas nos lugares onde trabalham e ter privilégios, sim, na hora de receber acesso a estudo, a cursos de idiomas, a pós-graduações, a graduações. É isso que nós precisamos no Brasil. Enquanto a gente não dividir o espaço de poder, é o que eu acabei de dizer, a periferia vai inchar ao ponto de esmagar o centro, e daí será insustentável viver em qualquer lugar, não apenas na favela. Talvez fique mais confortável até para quem vive na favela, porque a pessoa já está acostumada a viver na pobreza e naquela condição. Talvez a classe média do Brasil sofrerá mais, a gente vai aumentando as grades, vai diminuindo os espaços de liberdade, vai diminuindo as conversas e em que fim a gente chega? A gente chega nesse momento de sociedade atual, né, que a gente mal consegue... Nossa, a gente fica aqui te ouvindo, não dá vontade de parar. A gente tem que fazer mais um pequeno intervalo. Na volta, a gente tenta concluir essas nossas falas aqui, mas tem muito assunto ainda. Não saia daí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje fala sobre a luta, né, por tornar mais equânime as relações entre todas as pessoas, né? Sejam elas brancas, pretas, pardas, indígenas. Maria Paulina, a gente começou a tocar, né, nessa questão, né, principalmente ligado ao 25 de julho, que é, né, o dia de Dia Nacional de Teresa de Benguela, e também o Dia da Mulher Preta Latino-Americana. E falando em termos de América, principalmente, né, nós temos aí... Ai, que bom, né? Que bom. Finalmente temos a representatividade do povo preto também nos altos escalões de países importantes, né? Todos os países são importantes, mas digamos assim, quando você tem a vice-presidente norte-americana, né, dos Estados Unidos, a Kamala Harris, também de origem negra, e acabou de ser eleita, né, como vice-presidente também da Colômbia, desculpe o nome dela, deixa eu ver aqui, esqueci o nome da moça, que horror. Francia Marques. É Francia ou Francia, sabes? Não sei, eu acredito que pela pronúncia é Francia, né? Francia Marques. Como vice-presidente da Colômbia, é um marco, né? É um marco, e isso eu tenho certeza que vai abrir muito mais, porque no momento que essas pessoas, com certeza, vão dar uma representatividade muito grande, e é uma abertura, né? Como deveria ter em todos os locais, em todos os níveis de poder e todos os estratos sociais, né? Seja na direção de empresas, seja nos cargos públicos. Como é que você imagina que se possa melhorar isso? É só pela educação, ou a educação é um dos componentes essenciais para que isso aconteça? Eu acho que é um tripé importante, fortalecimento socioeconômico do povo preto, porque a política dentro de um país capitalista, a sociedade é basicamente toda capitalista hoje, quando a gente fala de globalização, educação e abertura de espaço, e aí seja através de cotas, que a gente chama, as cotas são as políticas afirmativas, a gente usou um termo que é quase pejorativo, né, como se a gente fosse cotar alguma coisa, mas enfim, através do fortalecimento das políticas afirmativas, porque era aquilo que a gente estava falando, você ser agente político de você mesmo, não são todas as pessoas que terão essa energia, e essas pessoas não são obrigadas, porque os caminhos que nós galgamos, a gente estava brincando com o meu currículo, e se eu for aqui falar o currículo da minha mãe é extenso e das minhas tias é extenso, o preço que se paga é alto, se paga um preço em saúde mental, se paga um preço em saúde física, é uma coisa que nós fazemos, mas que eu não desejo que nenhuma outra mulher faça, eu não desejo que a minha filha faça esse caminho. Então, as políticas afirmativas vêm para isso, para que a gente possa colocar as pessoas que têm duas pernas... Para que elas façam se elas
quiserem. Se elas desejarem. Se elas desejarem. E tenham a possibilidade de. Né? É muito importante a gente falar, porque quando a gente tem falado muito em meritocracia dentro da sociedade brasileira, isso é muito vil. A meritocracia é uma corrida de 100 metros, você com 2 pernas e eu com uma perna só, e quem ganhar é mais competente. Isso não é equanimidade, isso não é igualdade, isso não vai trazer vitória para ninguém. E é assim que a sociedade brasileira se comporta neste momento atual. O que a gente espera é que, baseado nesse tripé, a gente possa, sim, alcançar outros espaços. É óbvio que a representatividade traz o incentivo para a população negra e também traz a possibilidade de movimento das políticas públicas. Enquanto Câmara, né, está lá, ela pode atuar fortemente dentro da política pública, mas ela é uma. A sociedade não pode ser vil ao ponto de fazer uma análise sobre a atuação dela na questão racial, por exemplo, sendo ela apenas uma única pessoa nesta situação de poder, e aí a gente vai pensar em continente, e eu não lembro aqui no globo se nós temos outra mulher nessa posição. Outra mulher preta fora do continente africano, não creio que a gente tenha. Então ela não vai ter tanto poder a respeito. O que eu espero dessas mulheres é que elas sim nos representem de maneira ética e que sejam de fato pessoas que preservem a sua história preta para que assim elas possam incentivar outras gerações e que façam o seu trabalho da melhor maneira possível, porque a gente também não pode responsabilizá-las por saltos homéricos. Eu acho que a possibilidade de conversa delas vai ser maior. E é aquela história, trazer mais uma pessoa não negra para essa discussão. E é aí que a gente começa a vencer. Exatamente. E assim, queria ver contigo também essa questão assim das políticas, né? Você trabalha ainda, né? Muito tempo dentro do município, ligado a uma secretaria super importante e tal. Se você tem, você consegue ver ali nos números frios exatamente essa deficiência que existe na sociedade, essa desigualdade que existe na sociedade, porque é um grande contingente de mulheres que são chefes de família e tal, que são mães solo, enfim, e elas são pretas, com menos instrução, né, pelo menos instrução formal, né, instrução formalizada, e com menos possibilidade de ter uma renda digna. E isso se reflete também na pouca saúde. Sim. Como é que está isso aqui? O que se tem feito aqui em Itajaí para que isso consiga melhorar, nem que seja pelo menos um pouco? Itajaí ela é um dos municípios pioneiros no trabalho com as políticas afirmativas em saúde. Acredito que a gente tenha começado em torno dos anos 2008 com a existência da política, especialmente da política de saúde da população negra. A gente vem trazendo para dentro, inicia-se um trabalho com a população LGBTQIA+, inicia-se um trabalho embrionário ainda, mas especialmente com a política da população negra. Porém, nós temos 2 entraves muito importantes. É muito difícil a coleta de dados aqui no município de Itajaí. A saúde está fortemente baseada na epidemiologia, que são os números. Então, a epidemiologia traz o diagnóstico e as ações em saúde são direcionadas, baseadas nesse diagnóstico. Porque os profissionais têm muito melindre, têm as condições consideradas éticas para preenchimento de documentos, eles se sentem desconfortáveis em perguntar o quesito raça-cor, em perguntar para a pessoa como ela se autodeclara, ou eles têm dificuldade de realmente preencher como autodeclaração. Eles vêm e entendem como o que eles entendem e preenchem o documento. Vou dar um exemplo, as crianças pretas nunca nascem pretas, é raríssimo, porque a melanina precisa de sol para ser ativada, e a criança não estava tomando sol até nascer. Então, há que se ter uma concentração muito grande genética, de possibilidade genética de produção de melanina para a criança nascer marronzinha. Então, normalmente a criança negra nasce clarinha também. E eu tive que brigar nos 2 filhos para que fosse colocado como criança negra, fosse preenchido o quesito raça-cor dessa criança. Já vem preenchida a DNV como um quesito raça, então você nem encontra essa população, ela não nasce... Desculpa, vem preenchido o quê? Ela já vem preenchida, não é questionado, é muito raro. Sim, mas vem colocado como o quê? Como branco. Como branco? Ou inespecífico.
ou amarelo. Porque, e aí, não quero culpabilizar o profissional, há uma questão de deseducação mesmo. O profissional se sente desconfortável em perguntar com medo de ofender. É igual a questão com transexualidade, que a pessoa acaba enfiando os pés pelas mãos por não perguntar. E a gente deve perguntar como que a pessoa quer se chamar, como que a pessoa quer. Eu chego para uma mãe e pergunto, como a senhora autodeclara a etnia ou a cor do seu filho? E ela vai responder. Pode ser que eu discorde, já houveram momentos em que eu perguntei para mulheres negras, pretas, muito pretas, retintas, em que elas disseram que era pardo, em que elas disseram que era branco, e eu tive que respeitar, muito embora eu discordasse visivelmente do fato, mas o que tem que ser respeitado é a autodeclaração. E um outro problema que a gente tem é que os nossos sistemas de saúde, a saúde é muito afincada em sistemas, não se conversam. A gente tem muita dificuldade de juntar os dados. Para além dessas dificuldades, a gente acaba trabalhando com proporção aritmética. A gente pega o que acontece no Brasil, com a quantidade de população que se autodeclara negra em Itajaí e faz o diagnóstico local. A gente encontra os casos grandes de violência obstétrica dentro de Itajaí e aí atuamos. A gente tem algumas atividades relacionadas a isso, com a humanização do pré-natal, especialmente para as haitianas nesse momento, que são a população preta que, além de tudo, ainda sofre com a origem, com a língua, enfim, uma série, além da misoginia, além do racismo, além de tudo, ainda sofre com essa questão. A gente tem em Itajaí, agora, está no plano a formação de um comitê para a saúde da população negra, para que os protocolos possam ser adequados, para que as medicações possam ser dadas de maneira adequada, para além da situação social. Tem algumas situações que são importantes, quando a gente fala de doenças cardiovasculares, que é uma das principais causas mortes no Brasil. Em Itajaí não é diferente, é a segunda principal causa mortes em Itajaí. O povo que mais adoece e morre de doenças cardiovasculares são as pessoas pretas, por conta da hipertrofia cardíaca, enfim. A gente podia aqui ficar discutindo, fazer um seminário sobre isso. Mas as medicações, fato é que as medicações utilizadas por pessoas brancas nem sempre são adequadas para tratar as pessoas pretas. Quando a gente fala das gestantes, que tem uma chance mais de 30% maior de desenvolver doença hipertensiva da gestação, essas mulheres pretas têm que ser vistas de modo diferente no pré-natal. Então, a gente já houveram momentos de capacitação da nossa rede, alguns momentos já de preenchimento do quesito raça-cor, alguns momentos de capacitação sobre racismo e acesso à saúde, e a gente segue trabalhando para ampliar ainda esses horizontes. Quanto a isso especificamente, Maria Paulina, você imagina que se colocar isso como uma política mesmo de governo, por exemplo, uma política estruturada de governo que perpasse vários governos, como uma lei que para facilitar, vai facilitar o trabalho de vocês, porque essa contabilização, ela parece assim, parece, vai fazer contagem, a autodeclaração é bobagem, não sei o quê. Não, não é bobagem, ela vai te dar dados seguros para você conseguir colocar as políticas da forma melhor para cada grupo, sim, porque há diferenças. Exato. É fundamental, a gente já tem isso determinado por lei. O que acontece é que, como não há quebra de recurso, as leis em saúde que não envolvem quebra de recurso não necessariamente são cumpridas. E eu nem vou aqui questionar a capacidade de gestores... Você diz de colocar no orçamento um item atrelado, específico para esse programa. Se você não cumprir essa meta, você perde determinada verba, por exemplo. Porque o que acontece? A saúde, tal qual a educação, é uma área de urgências. Então, nós temos que entender isso enquanto uma urgência. Um outro campo são as violências de todo tipo, que são da saúde, são da assistência social, mas que estão, nesse momento, ligadas à saúde. E quem mais morre de violência no Brasil, um menino negro dos 12 aos 18 anos, ele tem 3 vezes mais chance de morrer do que um menino branco. Se a gente não atrelar isso a condicionamento de fornecimento de financiamento vinculado, que é o que a gente chama, a gente não vai conseguir que, ao longo dos governos, isso seja de fato efetivado. Vai depender da boa vontade de um governante ou outro investir mais ou menos em determinada área. Por isso que eu digo, a questão da sociedade como um todo compreender e cobrar isso. A gente só vai conseguir resolver essas questões que são tão fundamentais, quando a gente fala em violência, por exemplo, né? Uma questão fundamental para a sociedade brasileira, se a gente não resolver as questões que estão ligadas à população negra. E aí a gente fala de educação, de oportunidade, de política afirmativa voltada para o trabalho, para empreendedorismo, né? Todas essas coisas que fazem as pessoas caminharem caminhos mais seguros na sua vida adulta.
é difícil porque a estrutura toda está contra a essa questão de dar uma regulada nessas desigualdades, até porque tem uma parcela da população que continua, que sempre se beneficiou e continua se beneficiando disso, né? Dessa desigualdade, exatamente dessa desigualdade, e sempre há, quando começa a ter alguns movimentos, né, mais, vamos usar um termo que eu não sei se é muito adequado, progressista, né? Sempre tem uma reação contrária, muito forte, de uma outra camada que não quer que acha que aquilo não deve acontecer. Então, é uma luta que continua, né? Que não pode parar nunca. Não. Infelizmente, não pode parar nunca. Deveria parar, mas, né? Porque não se teria mais com o que lutar. Mas, olha, foi muito bom te receber aqui. Pena que nosso tempo já foi. Muito obrigada, Maria Paulina. Olha, foi uma aula aqui pra gente. Eu que agradeço o espaço, que não é dado a mim. Eu sempre gosto de agradecer a minha ancestralidade na pessoa da minha avó, Iracema da Silva Pereira, que não está mais encarnada conosco, mas por certo está comigo sempre. Todas as mulheres e homens pretos desse país que lutaram pela liberdade do homem e da mulher negra em todas as instâncias e âmbitos. Agradeço a todas as pessoas brancas que, como vocês, nos abrem espaço e se sentem corresponsáveis por essa caminhada, que a gente possa em breve, não muito tarde, né, enquanto que o meu filho possa gozar de uma liberdade tranquila, que ele não precise ir ao mercado, tendo que me mandar a localização, carregando documento, preocupado em sofrer alguma violência com 11 anos de idade. Não só eles, que ele tem o direito que todas as crianças têm e que todas as crianças tenham realmente, de fato, seus direitos conquistados. Eu agradeço o espaço, valorizo muito essa casa e deixo aqui o desejo de um dia ver nessa casa uma mulher preta sentada numa daquelas cadeiras ali fora. Será um dia de grande alegria para todos nós, pessoas negras e não negras, porque daí estaremos plurais, né? Como é o Brasil e como ele é mais forte em toda a nação, toda a sociedade. Com certeza. Maria Paulina, mais uma vez, muito obrigada. E muito obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação no canal 14 da Claro TV e também no YouTube da Câmara de Vereadores. E não esqueça, lá no YouTube, faça aquele lá, dê o seu like, dê o seu gostei e compartilhe os nossos vídeos e faça essa informação circular. Muito obrigada e até o próximo Câmara Aberta.